aleluia, 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 aleluia. De muitos modos Deus outrora nos falou pelos profetas. Nesses tempos derradeiros nos falou pelo seu Filho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhemos num tempo de silêncio. Peçamos ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para que esta palavra seja hoje, agora, um acontecimento de salvação em nossa vida. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, celebramos hoje o 8º dia depois do Natal. Hoje, 8º dia, é o dia, como conclui o Evangelho, em que Jesus é levado no templo, circuncidado e recebe o nome. Publicamente é pronunciado pela primeira vez o seu nome, Yeshua, Jesus, que significa Deus salva. É uma pena que na cultura nossa nós separamos o Natal do Ano Novo. O Natal virou a festa religiosa e o Ano Novo virou uma festa cheia de paganismo. Tanto é que é a semana em que o povo mais pesquisa as práticas supersticiosas de como virar o ano e ganhar bênção. Pena, porque hoje deveria ser, é chamado de domingo da 8ª do Natal, porque 8 dias depois do nascimento de Jesus, o dia 1º, ou o dia 1º é 8ª do Natal, mesmo quando não é domingo, é dia santo de guarda, porque é o dia 8º. Jesus nasce, contam-se os 7 dias, como que a obra da criação sendo refeita com a presença da palavra, porque Deus criou com a palavra, Deus foi falando faça-se, 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 e tudo foi sendo feito.
Então, Jesus entra na história no 8º dia, tudo refeito, o faça-se se cumpra, e ele é apresentado como aquele ápice do tempo que se completou. Se nós entendêssemos a força simbólica desse dia primeiro, que na verdade o dia primeiro é o 8º. A semana tem 7 dias, o 8º dia é sempre o primeiro dia da semana, que é o domingo, que a segunda-feira para nós é o segundo dia da semana. Quando é dia santo, o dia santo tem sempre para nós a natureza de domingo, também dia sagrado. Então, dia primeiro é o dia primeiro na sequência do 8º, o 8º do recomeço de tudo. Vem comigo no Evangelho. Vale a pena depois, na hora do almoço, pega papel e caneta e faz o desenho lá para entender essa sequência do 8º dia, que é o primeiro dia. Significa, vamos lá, no Evangelho, que o Evangelho vai explicitar melhor. Lucas capítulo 2, versos 16 a 21. Naquele tempo os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Os pastores estão na linguagem simbólica da fé, na linhagem da eleição. Deus chamou Moisés, que era pastor do rebanho de Jetro, Moisés que nem tinha um rebanho próprio. Depois chamou Davi, que estava cuidando do rebanho do pai, era o caçula. E agora elegeu, fez de Moisés e de Davi a eleição do seu povo. E agora tudo está em ruínas. O trono de Davi está vazio. Israel não tem governo próprio, está um caos. O Império Romano invadiu o país e é a força das armas do Império Romano que dominam sobre Israel. Então, os pastores estão na linhagem do resgate, da eleição de Deus com o seu povo, mas está também na linhagem de uma escolha de Deus que não escolhe somente o povo de Israel, mas escolhe o homem e a mulher, e escolhe também a renovação da criação inteira. Os pastores simbolizam aqueles que lidam e trabalham com a criação, a natureza, a água, o alimento, a floresta, o próprio rebanho. Então eles aqui prefiguram a imagem de Adão e Eva no Éden, machucado e caído. Eles vão às pressas e encontram, conforme o anjo tinha contado para eles lá na noite escura. Ontem eu dizia, mas não é demais repetir, às pressas. Que pressa é essa que conduz os pastores a Belém? Não é a pressa dos estressados, não é a pressa dos atrasados, não é a pressa dos agoniados, insatisfeitos o tempo inteiro. É a pressa de quem se abre a Deus e escuta Deus, e a partir da escuta de Deus inaugura uma realidade nova aqui dentro. No relato do anúncio do anjo a Maria, ele termina de anunciar para Maria que Isabel está grávida. O evangelista Lucas também diz que Maria dirigiu-se apressadamente a uma cidade da Judéia. A pressa dos pastores é a mesma pressa de Maria. É a pressa de quem escuta Deus e não tem dúvidas. É a pressa das mulheres que vão ao túmulo de madrugada, lembra? Maria Madalena e as outras mulheres, e vão correndo para os apóstolos. É pressa.
O Evangelho é marcado por essa pressa ante a notícia do nascimento e da ressurreição. Essa pressa ela é muito interessante para ser recolocada. E eles contam o que aconteceu lá nas montanhas e todos ficam maravilhados. Versículo 19. Quanto a Maria, guardava... Encontraram? Vamos ler? Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. escutar, guardar, meditar. Escutar, guardar, meditar. É a disciplina de Maria. Versículo 20. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Pronto, aqui eu quero trabalhar um outro elemento que ontem à noite não desenvolvi tão fortemente como deixei para hoje. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus. Ontem eu perguntava e pergunto novamente: voltaram para onde? Para o batente, para a segunda-feira bruta da vida. Bento XVI diz que, eu vou trabalhar um texto dele agora com vocês, que a revolta do mundo é que esperava um Messias que mudasse o mundo. E nós vivemos esperando o Messias que mude o mundo. E Jesus vem e não muda o mundo. Jesus vem e muda aqui. Os pastores eles estão mudados, porque eles voltaram de uma maneira nova. Eles voltaram glorificando e louvando a Deus. A realidade é a mesma. Tem ladrão, tem assaltante, tem lobo, não é? Para atacar o rebanho. A batalha é a mesma. O que mudou? Aqui. Porque houve uma escuta de Deus, houve um movimento, correram para encontrar as coisas como Deus orienta. E o mais importante, na corrida encontraram o menino Jesus deitado numa manjedoura. Eles fizeram o que a humanidade tem perdido a capacidade de fazer. As igrejas e o cristianismo e o catolicismo perdeu uma das dimensões mais importantes da fé bíblica. O cristianismo se tornou religião para ser um coach, uma autoajuda, uma força mágica que ajuda você a conquistar e realizar seus sonhos. O cristianismo se tornou religião para ajudar você a conquistar e realizar suas ambições. O cristianismo tem perdido e o cristão tem cada vez menos desejado buscar, através da religião cristã e do catolicismo também, o que deveria ser a coisa mais importante e que Israel deixou de buscar: a face de Deus. Bento XVI diz que o fracasso do cristianismo constitui exatamente quando os cristãos transformaram a religião em modos culturais, de reproduzir ritos, normas, de ter cargo e função na igreja, de pertencer a grupos e corporações distintas dentro da igreja, associações e funções, e ter jaleco, e ter roupa, e ter isso, mais nada. Bento diz: quando o cristianismo deixa de ter como centralidade um modo de viver a religião, em que todos os elementos que compõem a vida da igreja está em função de ajudar você a buscar a face de Deus e contemplar a face de Deus, aí o cristianismo perde a sua identidade originária. Aí a fé bíblica trai a sua
finalidade. É um problema de Deus deixou de ser a referência e a fé perdeu a identidade. Vem comigo rapidamente na primeira leitura. A bênção solene do ano novo, que depois no final da missa eu vou dar. Vou pegar uma ideia. A busca da face de Deus. Livro dos Números, capítulo 6, verso 22. O Senhor falou a Moisés dizendo: fala a Arão e a seus filhos. Ao abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes. As pessoas procuram o padre dizendo: padre, eu queria que você me desse uma bênção, porque eu vou fazer uma cirurgia, porque eu vou casar, vou viajar. Deus fala para Moisés e Arão que a bênção pode ter também a proteção numa viagem, na saúde, no relacionamento, mas a bênção deve alcançar mais do que isso. Veja, ao abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes, leiam. O Senhor te abençoe e te guarde. Não tem problema Deus pedir para Deus te guardar, pode pedir, mas não fique só nisso, continue. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. Seguramente a gente salta o verbo guardar, compadecer, mas a gente pula o fazer brilhar a sua face. Continua. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Voltar o seu rosto. O Senhor volte para ti o seu rosto. Sua face brilhe para você. Sua relação com Deus já passou alguma vez na sua vida a experiência da sua oração, seus momentos de oração, quando você reza, você experimenta ficar na presença de Deus e ter a face de Deus brilhando para você? Quando você termina de rezar, você é uma pessoa tomada por uma realidade nova que te transforma, porque você volta e a sua feição muda porque a face de Deus brilhou sobre você. É isso que você experimenta na vida de oração? Foi feita uma pesquisa já falei isso aqui várias vezes. A quantidade de padres adoecendo o mundo afora, e bispo também é grande. Os bispos da França fizeram uma pesquisa sobre por que é que os padres na França têm adoecido muito. As 3 maiores causas de doença e de piração da cabeça dos padres na França. Primeiro, excesso de trabalho. Segundo, trabalhar falando das coisas da fé para um mundo que não está afim das coisas da fé. Você está pregando uma coisa dessa aqui e na cabeça da pessoa está noutra viagem na maionese. Ela está pensando, mas eu queria só uma bênção para melhorar meu relacionamento lá em casa, bênção para o ano novo ser de prosperidade e de paz. E o padre está querendo te levar para ver a face de Deus. Aí, a pessoa vem hoje, mês que vem, fim do ano, ela está na mesma estaca de feição amargurada, feição feia e machucada, porque ela tem obsessão na busca de um Deus poderoso para mudar as coisas que ela acha que tem que ser mudada. Ela não experimenta aqui dentro e aqui na feição a face de Deus. Não quer. Aí, minha gente, ela é doente e o padre adoece também. Quando um cristão não tem mais como centralidade na vida espiritual dela, na vida religiosa, na vida de fé, a busca da face de Deus, o cristão vive uma religião cancelada por Deus. Salmo, rapidamente, pegue lá. Salmo 66.
primeira estrofe, diz assim: que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Imagine, quando você reza, quando você vai à missa, o que você busca? A face de Deus. A face é uma relação interpessoal, é um rosto a rosto, é a face. Quando você não busca mais a face de Deus, a religião perde o sentido, ela se torna um sistema de escravidão. Vem comigo na segunda leitura, rapidamente. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 4. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher, preste atenção, nascido sujeito à lei, lei com L maiúscula, porque se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia. Lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei. Essa semana, meditando essas leituras para a missa de hoje, eu fiquei pensando assim: Deus enviando Jesus à minha vida, o que Jesus diria para mim? Eu vim te resgatar desta religião que não traz mais nada de novidade para você. Você já imaginou Deus te libertando da sua religião, te resgatando, porque você vive uma religião não mais de quem busca a face de Deus, mas ela se tornou um sistema de escravidão. Olhe comigo. A fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abá, ó Pai. Assim já não és escravo, mas filho. Leia. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Tem gente que precisa ser liberto, ser resgatado da religião. Porque a religião vai engessando, sequestrando a pessoa, a razão, a inteligência, as emoções, os sentimentos, ela vai sendo engessada, ela vai sendo enquadrada. E nós pregadores somos manipuladores desse engessamento e dessa manipulação, né? Nós pregadores utilizamos a ferramenta para manipular o rebanho. Jesus, hoje, se você permitir um encontro honesto com Ele, Ele diria para você: vamos embora disso aqui? Eu sei que é duro o que eu estou perguntando, mas não tenha medo de fazer essa pergunta, não. Sua relação com a fé te faz escrava, escravo, ou te faz filha, filho, herdeiro, herdeira, e por graça? Não por dízimo, por oferta, por sacrifício, por devoção, por não sei o quê, mas por graça. Está entendendo, gente? De verdade, eu tenho medo de vocês saírem daqui sem entender isso. Medo. Eu fico assim com taquicardia, com medo de um texto desse e você sair daqui dizendo: não é comigo, e é com você. É comigo e com você. Porque uma religião que não te ajuda e que não é instrumento de Deus para te ajudar a buscar a face de Deus, ela é uma religião que Jesus não vem para te pôr dentro dela, mas para te resgatar dela. E dizer assim: levanta a cabeça, você é filha, você é herdeiro, por graça. Sai dessa. Hoje, honestamente, esse texto pregado em todas as igrejas cristãs, meu Deus do céu, o que sobraria dentro das igrejas?
Tem gente que quer ser escravo, porque é próprio das doenças psicossomáticas, psicoemocionais, das doenças psiquiátricas. É próprio do doente querer ser escravo e desejar relações que engessam na escravidão. Tem gente que quer. É próprio da doença querer ser escravo. Não é à toa que os doentes, as pessoas desequilibradas, elas tendem a possuir as outras através de dependência emocional ou dependência violenta, às vezes as duas juntas. Gente desequilibrada desenvolve relações doentias porque tem gente que gosta da escravidão, porque está doente. E o cristianismo não pode ser uma religião de doentes. Volta ao Evangelho. Pegue comigo o versículo 20. Qual a diferença de ser uma religião de escravos, de doentes, de medrosos? É ser uma religião, versículo 20, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus. É o quanto você glorifica e louva a Deus, porque você contempla a face de Deus, e a face de Deus brilha sobre você. E é por isso que você tem paz. Mesmo, o problema é, diz Bento, o problema é que a gente esperava que Jesus viesse para mudar o mundo. E Ele não veio mudar o mundo, Ele veio mudar-nos. Os pastores voltaram para onde? Para o batente. É o mesmo. Vai continuar tendo ladrão do rebanho, assaltante do rebanho, mercenários do rebanho, lobo e fera para atacar o rebanho. Os pastores voltam a ser pastores do mesmo jeito. Você volta para ser pai e mãe hoje ainda, para o mesmo batente de sempre. Mas aqui dentro, porque você contempla a face de Deus e relaciona com Deus como um tu, que você, ao falar com Ele, Ele derramou em nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, ó Pai. Quando eu falo com Deus, eu chamo Deus de Abba. Abba, em hebraico, é um balbuciar de uma criança recém-nascida pronunciando os primeiros papá, mamã. Abba é uma forma infantil de uma criança balbuciar o nome de papai. Quando você reza, você se sente uma criança no colo generoso de um pai e de uma mãe e balbucia papai. Mas nós transformamos o cristianismo na religião do medo para manipular as massas e vendemos as nossas ovelhas, gambirando-as no mercado dos interesses de consumo, dos produtos religiosos, do balcão do dízimo e até dos votos das eleições. Nós não educamos o mundo a uma relação de emancipados. Abba. Irmã e irmão, como é que você vai voltar hoje para a sua casa, para o seu batente amanhã na segunda-feira bruta? Não dá para visualizar o presépio, mas ao menos na imaginação você visualize Jesus no presépio. No curral de Belém, Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, ele já está morto, mas a palavra de Deus que ele pregou é viva. Olha a força da pregação de Bento. No curral de Belém, lá, precisamente onde se verifica o ponto de partida, recomeça a realeza davídica de maneira nova. Naquele menino envolvido em panos e recostado numa manjedoura,
O novo trono deste Davi atrairá a si o mundo, e o novo trono, que começa a ser conhecido na manjedoura de Belém, será a cruz. Sim, o novo trono é a cruz. É o termo correlativo ao novo início no curral. Mas é assim mesmo que se constrói o verdadeiro palácio davídico, a verdadeira realeza. Este novo palácio é muito diverso do modo como o homem imaginava um palácio e o poder real. O palácio hoje é a comunidade daqueles que se deixam atrair pelo amor de Cristo. Com Ele se torna um só corpo, uma humanidade nova. O poder que provém da cruz, o trono de Davi, o poder da bondade que se dá, tal é a verdadeira realeza. O curral torna-se o palácio. É precisamente a partir deste início que Jesus edifica a grande comunidade nova. É por isso que os pastores não saem de Belém e vão para o templo, mas voltam para o eito, glorificando e louvando a Deus. E eles vão sempre glorificar e louvar a Deus, se recordando do canto dos anjos naquela noite escura. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Ou seja, lá no curral, os pastores foram depõem suas armas, depõem sua vontade própria, tornam-se assim homens de Deus, homens novos, e por isso sobem as montanhas com seus rebanhos glorificando e louvando a Deus, e por onde passam, o louvor e a glorificação vai recriando o universo inteiro. Bonito, né? São Gregório de Nissa, que morreu em 395, citado por Bento, diz assim: o Evangelho diz que Deus levantou sua tenda no meio de nós. São Gregório aplica essa tenda ao nosso corpo, que ficou como uma tenda consumida e frágil, uma tenda exposta por todo lado a dor e sofrimento. E São Gregório aplica o palácio da Gruta de Belém ao universo inteiro, ferido, desfigurado pelo pecado. Bento XVI, gente, diz assim: que diria São Gregório, que morreu em 395, se ele tivesse visto as condições em que hoje se encontra a terra por causa do abuso com que nós tratamos a terra e a criação? Que diria São Gregório se olhasse a exploração egoísta e sem respeito algum com que nós tratamos a criação de Deus? O curral, na mensagem de Natal, representa a terra maltratada. Cristo não reconstrói um palácio qualquer. Ele veio para reconstruir a criação. E é por isso que os pastores que lidam com a criação voltam glorificando e louvando a Deus. Percebem no menino envolvido em faixa a beleza e a dignidade de toda a criação que será refeita. É isto que tem início no Natal e faz rejubilar os anjos e os pastores cantando, louvando. A terra é posta de novo em ordem pelo fato de ser aberta a Deus, de obter novamente a verdadeira luz de Deus, encontrar homens e mulheres que querem a face de Deus,
na sintonia entre o querer do homem e o querer divino, há uma unificação da altura do céu e da baixeza da terra, que recupera a sua beleza e a sua dignidade. Deste modo, o Natal é uma festa da criação reconstruída. Os pastores que voltam para as montanhas, para as grotas, para as fontes, para as campinas com seus rebanhos, cantando e louvando a Deus. É a partir deste contexto que nós também somos hoje convidados a dizer com os pastores que também nós expressamos nossa alegria e cantamos: glória a Deus nas alturas, mas paz na terra cá embaixo, porque esta criação vai ser zelada e cuidada por nós, porque ela é obra da mão de Deus. O curral de Belém, nós podemos ver que lá tocam-se o céu e a terra. O céu veio à terra, por isso de lá emana uma luz para todos os tempos. Por isso de lá se acende a alegria que os lábios dos pastores proclamam em louvor e glorificação. O céu não pertence à geografia do espaço, diz Santo Agostinho, Bento citando, mas o céu pertence à geografia do coração. É o seu coração de contemplador, contempladora da face de Deus, que se inclina na humildade de Deus no curral e diz: pronto, Deus trouxe o céu que resplandece na minha face e o meu coração se enche dessa luz. Por isso você pode sair da igreja também hoje voltando para o batente, glorificando e louvando a Deus em todos os dias do ano de 2023. Amém. Feliz ano novo. Amém. Incline a sua cabeça. Peça para a face de Deus resplandecer sobre você. Não peça coisas de Deus, peça o rosto de Deus. Não peça a mão e o bolso, a dispensa de Deus, com as coisas, mas peça a face de Deus brilhando sobre a sua face. E você balbuciando, com o Espírito sussurrando dentro de você: Abá, ó Pai. E do seu coração começa a arder um queimor de afeto, de amor, e você, como os pastores, também começa a glorificar e louvar a Deus por tudo, por tudo. Purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Irmã, irmão, diante de mistério tão grande,
com a nossa face resplandecendo o brilho da face de Deus, fiquemos em pé. E renovemos as promessas do nosso batismo. Como naquele dia em que fomos mergulhados nas águas do batismo e nossa face brilhou na água pura de Cristo, deixemos brilhar também hoje, agora, aquela pureza original. Por isso, diante da cruz, deixe o folheto no banco, estenda a sua mão direita para a cruz. Eu pergunto e você faça a renúncia de todo o mal, dizendo: renuncio com todo vigor. Irmã, irmão, para voltar hoje como os pastores à sua vida, à sua missão e responsabilidade no mundo, glorificando e louvando a Deus em tudo no ano que começou, você renuncia ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãs e irmãos, cuidando uns dos outros, superando toda divisão e desunião entre as pessoas, e toda força que destrói a natureza criada por Deus, você renuncia a tudo que provoca o mal? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, que fez brilhar a face de Deus sobre você, você renuncia ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio. Eleve agora as duas mãos para a cruz e professe a cada pergunta, dizendo com todo vigor: creio. Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Você crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, mas ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Você crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. Eleve as duas mãos para os céus e reze comigo: Senhor Deus, Senhor Deus, a fé a fé que eu recebi que eu recebi e acabei de professar e acabei de professar tem como fundamento tem como fundamento Jesus, que nasceu, deu sua vida por mim, deu a sua vida por mim, ressuscitou ressuscitou e resgatou a minha relação, filiação com Deus. Jesus, ó Pai, é a causa, a razão de minha alegria. Vou viver este ano como os pastores, glorificando e louvando a Deus, em tudo, o tempo todo. Amém. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém.